e eu cresci como coroinha, crismado, fui ordenado na igreja desta comunidade. E por isso, desde pequeno, São Pedro e São Paulo foram os grandes sinais de Deus falando no meu amadurecimento, no esclarecimento da minha fé, e dos jeitos mais simples e próximos, não? Por isso que quando chega essa festa, eu sempre tenho no pensamento muita viagem. E é muito bom quando isso acontece. Hoje a minha paróquia é do Divino Espírito Santo, e as minhas viagens hoje são outras, né? A gente tem a viagem do Divino, que nos leva aos rumos que o Senhor nos pede no dia a dia. Mas é interessante ter toda essa memória no pensamento e sempre descobrir coisas novas visitando a liturgia. O Espírito Santo faz isso, ele nos dá coisas novas a cada encontro com o tesouro sempre antigo. Toda palavra visitada sempre trará um novo para mim, se eu estiver atento àquilo que o Espírito quer me mostrar. Basta visitar, abrir-se, e Ele te dará. Como é interessante hoje notar, sobretudo no caminho da liturgia de hoje, um cuidado de perceber, primeiro, 3 ideias, né? A oração, a profissão de fé e o testemunho. A oração que sustenta. E é interessante porque Pedro foi preso justamente por ser, na primeira leitura nós enxergamos isso, foi preso justamente por estar vivendo aquilo que era a vontade de Deus para ele, testemunhar. E Pedro, enquanto foi preso, e era interessante que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele deixa claro que a prisão era muito complicada, era praticamente impossível de se fugir. Mas ele evidencia uma coisa: enquanto Pedro era mantido nessa prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Isso daqui evidencia um dos fundamentos da igreja: rezar. A oração é o espaço onde eu me abro a Deus, onde eu me coloco diante de Deus na expectativa de ouvir o que é bom para mim, de encontrar o meu bem, Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e encontrando o meu bem, Deus, colher dele o que é bom para mim. A oração é o lugar onde eu vou, com palavras já às vezes elaboradas, ou de modo espontâneo, vivendo o desbravamento da minha intimidade com Deus, da minha abertura a Deus. A oração é o lugar onde eu descanso e me refaço. A oração é o lugar onde eu amadureço as razões para eu, diante dos desafios, confiar. A oração é o lugar onde eu posso ver o mundo girando para um lado, e eu vou me encontrar no lado que Deus me pedir para seguir, mesmo que seja contra a corrente. A oração é o lugar onde eu experimento Deus que me educa, me acalenta, me sustenta, me protege, me salva, me guarda, me atende. A comunidade, quando reza, e essa é a evidência da primeira leitura, reza confiante de que Deus é maior do que Herodes que prendeu, de que Deus é mais poderoso que os grilhões que prenderam. Deus é mais do que tudo o que eu enxergo com os meus olhos e parece impossível de ser vencido. Eles rezam, e Pedro é libertado por Deus através do anjo que vai e o tira da prisão. Curiosa é a palavra de Pedro no final: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Libertado. A oração é fundamento para nós. E o povo cristão, ele tem, consciente disso, o esforço contínuo de ter uma rotina de oração na sua vida.
porque é nela que ele vai começando a dizer de modo concreto que eu escolho Deus. Então, por isso eu vou escutá-lo, porque eu escolho, eu escuto. Também é interessante perceber nessa liturgia a oração e entender o desafio de quem escuta. Se eu vou a Deus é porque creio nele. E se eu creio nele, eu manifesto ao mundo que eu creio em Deus. E esse é o exercício da profissão de fé. O que é uma profissão de fé? É o exercício de manifestar aos outros a nossa fé. Dizer aos outros a nossa fé. Foi o que Pedro também fez hoje no Evangelho. Pedro, que quando Jesus questiona sobre o que dizem dele os homens e sobre o que dizem eles, os discípulos, Pedro afirma: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece aquele prometido. O Messias prometido está diante de mim neste homem. E Cristo confirma Pedro, quando diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro ainda não se chamava Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ele confirma: é verdade, Pedro, é isso. E agora, porque Pedro foi confirmado, Pedro então vai passar, ele recebe o poder para confirmar os irmãos. Pedro então se torna o primeiro a confirmar a profissão de fé dos irmãos. Confirmar que o caminho que os irmãos estão fazendo é o caminho que Deus nos indica. Padre, mas isso é muita centralização. Não, não é uma questão de centralização. É uma questão de que o Senhor escolhe um instrumento frágil, insuficiente, dividido muitas vezes pelas questões do mundo, para ir dizendo ao mundo que confiar em Deus e que os rumos de Deus são as nossas trajetórias, que confiar em Deus é o nosso exercício diário. Quando Deus dá a Pedro, quando Jesus dá a Pedro o poder das chaves do reino dos céus, de ligar na terra o que será ligado no céu, de desligar na terra o que será desligado no céu, ele dá esse poder de confirmar. E para nós, e por isso dá a Simão um novo nome, Pedro, porque ele é pedra sobre o qual ele constrói a igreja. A igreja então se constrói sobre uma fé clara. Tu és o Cristo, o Filho do Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és, como disse Pedro, o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. Pedro então vai mostrar para todos nós, sobre ele vai acontecer a edificação da fé. E a edificação é dizer com a vida que eu creio. Aos poucos, com o tempo, a profissão de fé foi sendo elaborada. Por isso nós temos o credo niceno-constantinopolitano, aquele que nós rezamos mais completo. E temos o credo mais simples, que nós também rezamos como hoje vamos rezar na missa, mas são ambas as expressões, como também a de Pedro hoje, da nossa fé em Deus que é uno e trino, e em tudo que Ele revelou, através de Jesus Cristo. Para nós, professar a fé é edificar a igreja. Professar a fé é escolher Deus e manifestar com a nossa vida a nossa escolha. Professar a fé é não negar aquilo que eu digo a Deus quando eu rezo, não negar diante de qualquer pessoa. Professar a fé é ir exercitando uma vida não simplesmente recolhida nos braços do Senhor, mas uma vida de amor diante dos irmãos, fazendo acontecer o amor que eu acolho nos braços do Senhor, e transformando o mundo dividido pelo pecado num mundo onde Deus vai vencendo pelo amor todas as coisas. Quem professa a fé tem um desejo dentro de si. Não é de fazer militâncias de orgulho que não sustentam
a verdade do homem que vem de Deus. Um cristão, ele tem um desejo: ele se revolta contra quem o afasta de Deus. Não para agredir, ele se revolta amando. Pedro em nenhum momento agrediu soldados. Pedro em nenhum momento tratou mal a ninguém. Apenas acolheu o cuidado de Deus que o libertava. E em todo o caminho foi vivendo a experiência de devolver amor aonde a agressão falava. Porque devolver amor é romper com o mal que o pecado gera no coração de quem agride. E esse é o nosso exercício. Tudo isso nós vivemos quando amadurecemos a nossa profissão de fé. Quando eu vou tomando consciência daquilo que eu nutro quando rezo, tomando consciência com a vida que eu vou vivendo, clara, uma vida clara diante da oração, uma vida clara nos rumos do meu cotidiano. E esses rumos do meu cotidiano são o desafio da nossa história. São neles aonde nós vivemos o nosso testemunho. O testemunhar não é inventar histórias sobre Deus. Não é ter decorado toda a ciência da fé. Testemunhar é ter uma relação profunda com Deus, nutrida na oração, decidida com coragem na nossa profissão de fé e manifestada diante das pessoas. Eu amo porque creio. Eu amo porque minha fé é em um Deus que é amor. E é interessante pensar isso, porque a vida de todos nós é uma vida de desafios, marcada pelo nosso coração, que por causa do pecado é dividido, e muitas vezes essas divisões nos colocam diante de questionamentos duros de viver. Mas é interessante que nessa hora nós recordamos o exemplo de Paulo. Se Pedro foi aquele que foi sustentado pela comunidade, se Pedro foi esse que, sustentado pela comunidade, pela oração, professava a fé, Paulo era uma testemunha clara do Senhor que o sustentava também. E a segunda leitura fala disso, não? Quando Paulo, próximo do seu martírio, Paulo, próximo da sua partida, ele vai recordando a sua vida, dizendo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Quanta síntese existe nessas palavras? O que é combater o bom combate? Combater um bom combate, se eu digo isso e percorro a memória de cada um, eu não sei alcançar, mas o Espírito Santo vai trazer dentro de você o que significa combater o que te afasta de Deus. Esse é o bom combate, porque ao fim e ao cabo, longe de Deus eu experimento, depois de lutas, vazio. Junto de Deus eu experimento comunhão, a comunhão que me nutre e me realiza, a comunhão que me edifica, mesmo quando para eu viver a comunhão eu tenho que viver a dores e a sacrifícios o perdão. Quando eu preciso viver o combate que me reestrutura para amar por causa de Deus e não simplesmente por causa dos meus cálculos. Porque Deus, quando me educa para amar o outro, Ele me diz primeiro que Ele me enxerga como filho, me ama como filho, e me diz para amar o outro como irmão, porque ele também é filho. E edificar o céu no outro, com o exercício de dar ao outro o que Deus me dá. Completar a corrida não é para os fortes, como nós imaginamos. Os fortes que nós imaginamos não são aqueles talvez mais preparados cientificamente ou academicamente. Todos esses são fortes, mas os fortes que Deus escolhe antes são os que confiam nele e guardam a fé. Sabe, quando nós encontramos um acadêmico que escuta Deus, a ciência do acadêmico reluz.
Quando nós encontramos um acadêmico que não escuta Deus, nós vemos um brigador de causas que passam. Quando nós encontramos nos rumos do nosso cotidiano quem defende Deus, porque diz assim, eu o conheço, nós experimentamos uma rendição, porque aquele que ele conhece, eu quero para mim. Guardar a fé, completar a corrida é o exercício de guardar a fé até o último instante da vida nesta terra, porque depois eu não precisarei de fé para enxergar face a face o Cristo. Ele estará diante de mim, como vocês estão diante de mim e eu estou diante de vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra hoje de Pedro e Paulo é um incentivo profundo dentro do nosso coração e da nossa vida, a lembrar que a oração sustenta a profissão de fé e gera o testemunho. A lembrar que o fundamento da igreja, da vida da igreja, um dos fundamentos da vida da igreja é a oração. Da vida pessoal dos fiéis e da vida coletiva da igreja. E tudo isso num contexto de anúncio e confiança. E eu quero terminar lembrando um exercício que eu quero sugerir a vocês, mas com muito sabor esse exercício, porque é curioso como para nós rezar parece uma coisa simples, né? Mas sustentar uma rotina de oração não é fácil. Porque para quem segue o Espírito Santo, eu vou me valer de um diretor espiritual que eu tive e faleceu essa semana, Padre Germano Vandermeer. Ele dizia assim, quem enxerga uma rotina com o Espírito Santo, ele vai enxergar sucessivas oportunidades de fazer bem a escolha por Deus. Então, ele não enxerga a rotina e diz, de novo. Não, ele enxerga sucessivas chances de fazer melhor. Sucessivas vezes que eu rezar o Pai Nosso, em cada uma posso rezar melhor. Sucessivas vezes de amar o próximo na minha paróquia, eu posso amar melhor. Sucessivas vezes de dizer a minha fé, vivendo as pequenas coerências, eu vou ter a oportunidade e faço melhor. Ao invés de reconhecer só as minhas quedas, eu reconheço a insistência em, por causa da fé e da força de Deus me nutrindo e me encorajando, fazer melhor. Ele sempre recordava disso. Mas quem não vê a rotina com o Espírito Santo, só reclama, outra vez, de novo, mais uma vez. Sabe, nessa semana eu queria sugerir a vocês o mesmo exercício que ontem na liturgia da vigília, na primeira leitura se evidenciava e hoje se evidencia também na primeira leitura. Uma rotina de oração. Você tem uma rotina de oração? Você tem uma rotina onde você reserva tempo para sustentar o seu diálogo com aquele que te transforma, que te preenche de verdade, que não deixa vazios no seu coração e nem vazios na sua vida? Você tem uma rotina que sustenta a sua vida, para que quando vierem os desafios, você pode repetir, sei em quem acreditei? Você tem uma rotina na sua vida, para você guardar no seu coração, dizendo, nessa hora eu exercito, eu marco o meu coração, eu revisto a minha cabeça, é como se eu cravasse na minha testa, com uma cruz, um C de creio, confio, um C de que creio em Deus Todo-Poderoso, de que eu confio profundamente em Deus. Tem uma rotina para eu batalhar por ela? Cuidado. Uma das coisas que para mim é mais desafiadora é batalhar as rotinas de oração no meu cotidiano. Porque tem sempre algum contexto que diz assim, padre, resolve isso, padre, faz aquilo, padre, vamos para lá, padre, vamos para cá. Me lembro que um dos exercícios que eu tento fazer, pelo menos a cada 2 meses, é ir ao Mosteiro de São Bento, passar 3 dias. Mas como é difícil manter isso na agenda. Como é difícil sustentar
o sair para se refazer. Porque às vezes, todo o cotidiano diz assim, não, você não pode sair. Posso porque se eu não for lá, eu não estou cuidando de você. Que hoje, por essa palavra, nós possamos amadurecer a nossa profissão de fé, amadurecer a nossa consciência cristã, amadurecer o nosso crer, o nosso confiar, ousando uma rotina de oração no nosso dia a dia, batalhando por ela como expressão de um espaço na minha vida, de tempo onde eu digo, estou nutrindo o meu crer, para poder amar melhor o meu irmão, para poder transformar o mundo, para poder me rebelar de fato aquilo que faz mal, o pecado do mundo que começa no meu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.